Bem, meus amigos, já estamos de volta ao nosso Proseando nas Gerais. Hoje tendo a satisfação de receber aqui Luciano Meira, consultor empresarial e mais um monte de outras coisas que vocês vão descobrir aqui, porque já andou mais que notícia ruim por esse mundo, sabe fazer de tudo. E eu terminei o bloco com uma pergunta na cabeça. Não fosse o intervalo, já teria feito, porque eu estou curioso. 16 horas dentro de uma fábrica. Uma mecânica toda ali voltada para o trabalho, não sei o que, de repente vem embora, dá de cara com uma realidade super diferente em Montes Claros. Tudo isso casado. Não deu tempo de fazer filho, não? Ou deu? No meio do caminho eu fui fazendo, né? Não tem como. Não teve jeito. Tem quantos filhos? Eu tenho 6 filhos. Você é 6, então trabalhou bem. O chão de fábrica é ótimo. São 6 filhos. São 2 homens e 4 mulheres. Meu filho mais velho tem 44 anos. E a mais nova, minha rapa de tacho, são 2 gêmeas com 23. Rabo de tacho não tão recente assim, né? Já tão formadas, provavelmente. E tenho 5 netos. 5 netos. Uma família que você deve ser ali assim, meio corujão, né? Fica meio asa em cima do pessoal, ou não? Sabe o que está acontecendo na coisa? A gente leva um susto. Tem hora que a gente leva um susto. Eu sempre trabalhei muito e eu tenho a minha família, mas como é uma parte minha. Então, quando você tem uma coisa que é parte sua, a gente não vê muito esses detalhes. A gente só vê o detalhe no momento que a gente encontra alguém que a gente conversa. Lembrando uma coisa ou outra. Lembrando de uma coisa ou outra. Mas aqui em Montes Claros, esse quadro que eu contei para você, ele permanece e da importância da pessoa ser um empreendedor. Minha mãe e meu pai eram professores. Minha mãe chegou para mim e falou: meu filho, você vai ficar lá em casa e eu vou te bancar, mas você não vai trabalhar nessa indústria. Eu falei: não, que isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar com esse salário da mãe ainda, né? Com esse salário, não. Então eu criei em Montes Claros uma empresa de sonorização. Em 1974, a única emissora de rádio que tinha aqui é a ZYD7. Eu fui o primeiro que montei um sistema de música por cabo telefônico. Por cabo Por telefônico? cabo telefônico. Fiz um contrato com a companhia telefônica da época e transmiti em 4 canais de música. Música sem propaganda. Fiz um projeto no Dentel, aprovei o projeto. Fui muito perseguido quando a Telefônica vendeu para a Telemig. Fui muito perseguido, a Telemig cortava meus fios, fazia uma série de confusão. Meu advogado era Reginaldo Silva, então assim, era um amigo que eu tinha, então a gente peitou muito a Telemig na época, e o pessoal falou assim: vocês é uma formiguinha que vocês querem aqui e tal. Mas depois eu consegui, com a empresa de Recife, eles desenvolveram um equipamento que eu consegui usar o subcanal dos cabos da Telemig. E eu vivi com esse sistema durante mais de 20 anos. As músicas que tinha nos hotéis, nos restaurantes, na área comercial toda, era eu que tinha. Já vinha descontado na conta telefônica. Então, você que vive de Spotify hoje, antes era a base do fio de telefone. E paralelo à questão da música ambiente, eu criei a primeira empresa de sonorização profissional da cidade, foi eu, chamava Flashback Som. O primeiro som mecânico que tocou no Automóvel foi eu que coloquei lá. A primeira sonorização de rua aqui da Avenida Sanitária, a inauguração de Toninho, quem colocou o som foi eu. É mesmo? O Carnaval da Coronel Pratos foi eu que sonorizei. Então as coisas foram andando. Eu fiquei uns 20 anos nessa parte de sonorização. E aí quando o pessoal daqui da TV Cabo entrou, quando ele entrou, o preço que a TV Cabo cobrava, estava iniciando, era menos da metade do que eu cobrava. Aí a concorrência foi desleal. Aí eu falei assim: olha, ou eu transformo meu negócio numa TV Cabo, ou então eu vou ter que fechar. Eu fechei. Entre as obras grandes que eu fiz aqui de sonorização, a rodoviária de Montes Claros foi eu que montei o projeto. Lá existe mais de 320 alto-falantes lá dentro. Nunca fizeram manutenção. O equipamento que está lá é o que você colocou? É o que eu coloquei. E funciona. E está lá funcionando até hoje. Bem feito. Se ainda funciona até hoje,
É porque foi bem feito. E depois disso eu resolvi investir na área que era a minha parte mais voltada à parte de engenharia industrial. Desenvolvi um projeto para a abertura daqui da fábrica antiga Prilax, um projeto numa parceria com o antigo Wilson Cunha, para abrir a fábrica e fazer a produção de óleo de mamona e óleo de vegetais aqui no Edgar Pereira. E junto desse projeto eu montei também uma tornearia mecânica que ficava no fundo ali ao lado do Denox, onde durante 10 anos eu fiz as peças de manutenção das prensas da Metalúrgica Norte de Minas e fiz muitas outras peças para o pessoal, desde a Coteminas a várias outras indústrias que tinham em Montes Claros. Rapaz. Aí saí desse negócio. Quem fala que fez de tudo mesmo. Era óleo de mamona num lugar e peça torneada no outro. E aí, depois dessa história, eu resolvi vir para a área de consultoria. Sim. Foi aí que deu essa... Você fez um curso, você preparou? Como foi? Eu tinha feito todo um estudo da cadeia produtiva da mamona e das oleaginosas como uma base de desenvolvimento econômico da região. E aí tem um amigo meu que chamou o professor Rui Claas, uma pessoa que eu prezo muito por ele, e um dia ele falou: Luciano, você é muito mais do que estar pensando em projeto de mecânica, de fábrica, você tem que pensar em desenvolvimento. Então, ele me entusiasmou a comprar a bandeira de desenvolvimento. Eu falei: professor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou falar de desenvolvimento para esse pessoal? Eu falei: você sabe fazer. Então, ensina. Aí você vai lá, vai ter um fórum do Banco do Nordeste, você chega lá e vai conhecer todo mundo que está lá. E aí depois você deixa todo mundo falar. Quando você terminar de falar, você vai falar o que você sabe fazer. E foi. Bem, e foi isso. Aí eu comecei a gostar. Eu via que na área da consultoria eu tinha uma visão de 380 graus. Eu via que na parte mecânica eu tinha uma visão mais centrada, 45 graus no máximo ali, que era o ambiente que eu estava e tal. E que eu falei assim: não, isso que eu quero. E a partir daí comecei a desenvolver, em 2000, eu fiz o diagnóstico econômico de Bocaiúva, junto com o professor Rui Clasma, o diagnóstico de Pirapora, Vaza da Palma e Buritizeiro. E aí eu me especializei após isso aí, falei assim: agora eu entendi o que eu quero. Eu quero focar no desenvolvimento. Você era um empreendedor e não sabia, Isso. e passou a fazer com que as outras pessoas também se tornassem. Sim. E foi nessa experiência do diagnóstico é que eu fui identificando como é que eu poderia contribuir para desenvolver a minha região. Que eu via a vocação das pessoas, eu via a pessoa ter vergonha do que ela fazia e que ela não queria falar em alta escala. E aí eu juntava o meu conhecimento, falei: não, nós vamos fazer com alta escala, vamos fazer isso. Tal. E a partir daí eu montei meu escritório de consultoria e fiquei nele aí, quebrando a cabeça, para cima e para baixo e tal. Mas acertei muitas coisas. Eu sempre tive uma política mais solta. Eu sempre questionei muito o desenvolvimento da cidade. E eu vejo que o desenvolvimento de Montes Claros, ele é muito fechado. Eu diria que Montes Claros é uma fábrica de panelinhas. E eu não gostava daquilo. Não é porque as pessoas são até meus conhecidos, mas eu via que a competência, o resultado não aparecia. Como é que você vê, já que você fez esse diagnóstico em nível regional, como é que você, vamos focar em Montes Claros, como é que você analisa nesse período, quando você começou a ver isso, a enxergar essas panelinhas espalhadas, para hoje? O que mudou, a questão de foco profissional, de desenvolvimento comercial, de empreendedorismo? O que mudou na cidade? Que cresceu muito durante esse período. É mais ou menos o que a gente teria que dizer: é o seguinte: antigamente só existia a Unimontes. A Unimontes formava por ano em torno de 400 alunos. Hoje, Montes Claros, cada final de ano, deve formar mais de 20 mil pessoas. Então, é um pulo gigante. então o que aconteceu?
A princípio, nós temos uma máquina do conhecimento. Só que a máquina do conhecimento, ela é feita mais acadêmica. Uhum. E a gente tem que falar muito para os professores, trabalhar não só o lado acadêmico, mas como crescer, como a inserção deles do mercado local. Que aí nós vamos crescer. E o que eu vejo, por exemplo, só para você ter noção, o que era no passado, há 40 e tantos anos atrás, a estrutura classista que existe, ela é a mesma. Não mudou? Não mudou. E a cidade cresceu. Então, vamos supor, Montes Claros hoje tem 40 mil pequenas empresas. Isso aí, pode olhar no Simples Nacional que vocês vão ver lá. Nós temos, vamos supor, um clube de diretor e lojista. Uhum. Deve ter uns 1.200 lá. Esse pessoal, os 40 mil, tinha que estar lá. E onde eles estão? Eles não estão, não porque eles não querem, é porque tem que existir uma renovação de pensamento. O CDL sempre viveu de SPC. O SPC está acabando, agora todo mundo está usando cartão de crédito. Então, a base da fonte da receita dele, daqui a uns dias não vai existir mais. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir atrás das pequenas empresas e trabalhar as deficiências que eles têm, fazer eles produzir e tal. Serve para o CDL e serve para o sindicato do comércio das pequenas empresas aqui. Pelo que você está me dizendo, então, hoje o que de repente na área comercial sustenta a cidade, não está mais no centro da cidade. Não está. É mais ou menos assim, 75% do nosso PIB, ele vem das pequenas empresas. Vou te dar um número. Nós temos distrito industrial, tem 36 empresas de porte lá. Elas geram em torno de 25% do nosso PIB. Elas empregam, juntando as empresas todas do distrito industrial, elas empregam em torno de 16 mil pessoas. Uhum. As micro e pequenas empresas são 40 mil e trabalham com 130 mil pessoas. Então, essa é a máquina que faz. É uma engrenagem bem maior. Onde o cara cai, levanta, ele fecha, o cara veio e fala assim, pô, está fechando, algumas lojas fechou no centro, fechou, porque o cara não tem condição de pagar, porque não soube estudar o negócio dele, mas vem outro e abre. Então, assim, o empreendedor, ele nota a importância que ele tem. Então, a gente tem que mudar essa história, fazer uma política de renovação. Nas cabeças pensantes que comandam essa questão. E quem vai fazer isso são os acadêmicos, não é mais essa turma que está aí. Porque essa turma que está aí já está viciada já a não produzir, o foco dele está pequeno. Uhum. Agora tem que trazer essa moçada nova que está aí, que está formando e tal, e dar o espaço para eles. Deixar eles produzir, confiar neles, sabe? Faça errado, mas faça. Sabe? Esse pessoal vai fazer. Renovação de ideias. Porque o que vai acontecer? Se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? Eu peguei ontem um mototáxi e perguntei o que ele fazia. Ele falou assim, eu formei em economia. Eu falei, para aí, você está brincando comigo? E é mototáxi. E é mototáxi. Ele falou assim, não, mas meu amigo, você faz um curso que eu considero um dos melhores. Você vai ficar no mototáxi. Ele falou assim, moço, eu estou estudando para um concurso. Eu não consegui um emprego, então a única que eu consegui é esse mototáxi. Mas agora ficou na minha cabeça, o professor dele explicou a importância que tem a nossa cidade para ele, que nós somos o segundo trocamento rodoviário do país, que nós somos a porta de entrada do norte e somos a porta de entrada do sul, que isso aqui é o meio da estrada, que aqui é um corredor de negócio e tal. Não, o professor não explicou isso para ele. Uhum. Então, quem faz o desenvolvimento, que eu acredito que vai fazer, são os alunos. Não é nem os professores mais, porque os professores estão preocupados com a grade curricular. Eu tenho muito respeito por todos eles, gosto deles, são meus amigos. Mas eu acho que a iniciativa da pessoa que quer vencer na vida dele, ele tem que falar, eu quero conhecer minha região, eu quero produzir. Eu percebi alguma coisa nesse sentido, sou bem leigo, vou confessar, nesse ponto, mas a gente circulando pelo centro da cidade, a gente percebe que a Avenida Sanitária, que quando eu me mudei para cá em 2008, era um fluxo violento, era um centro
de movimentação ali fantástico. Hoje já não, as empresas estão saindo para os bairros. Os bairros hoje, como Major Prates, Independência, Maracanã, estão praticamente independentes do resto de Montes Claros. Elas se vivem sozinhas Sim. naquela comunidade. Sim, porque é uma coisa natural. Você pega qualquer um desses bairros, você vai ver que tem uma avenida e os comerciantes começam a construir aqui, constrói ali, constrói ali, constrói, e daqui a pouco ficou o eixo comercial do bairro, está ali. E o grande problema é que eles fazem um trabalho de luta própria deles. O poder público não ajuda eles. O que o poder público poderia ajudar eles? Tem uma festa de Natal, tem uma festa tal, assim, fazer uma decoração no bairro para eles. Mal põe aquela burrusqueira aqui na área central da cidade, que fica uma coisa de péssimo gosto. Então tem que fazer uma coisa mais bonita, fazer uma coisa mais cheia, mas não faz. E nos bairros não tem nada. Então o pessoal fica insatisfeito, sendo que eles pagam a carga tributária alta e ele tem um retorno muito pequeno. Verdade. Sabe? O policiamento também é outro problema. A extensão do Fico Vivo, desse olho vivo aí, nas extensões, nessas áreas que são focadas comerciais, são importantes. Então, na verdade, nós não temos uma política voltada para isso. Nós começamos essa política na gestão passada, parou, e agora estão esperando que algum outro continue. Mas o comerciante, ele é um empreendedor, ele faz a vida acontecer. Quando, na verdade, parece que tem até lei que obriga os órgãos públicos a investir até em compra do próprio microempreendedor. Isso. Essa é uma questão inteligente, inclusive. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa obriga que todos os órgãos públicos, seja estadual, federal, municipal, ela tem que destinar 25% do orçamento dela para comprar na mão da pequena empresa. Só para você ter noção, esse ano eu fiz um levantamento de quanto de dinheiro eu peguei os orçamentos, por exemplo. Quanto que é o orçamento da UFMG? Tanto. Quanto que é o orçamento da Unimontes? Tanto. Quanto que é o orçamento do IFET? Quanto que é o orçamento do Exército? Quanto que é da Polícia Militar? Quanto que é do Presídio? Quando você junta isso tudo, você tem que ser aplicado para cumprir a lei em torno de 950 milhões por ano aqui em Montes Claros. Você imagina que é para ser injetados no comércio local. No comércio. Aí você pergunta, e quanto é que fica desses 950? Eu acho que não fica 40. E por que esse dinheiro não é colocado aqui? Então, todas essas empresas, elas têm a obrigação de cumprir a lei geral. Então, 80% dos pregões delas são eletrônicos. E os pequenos empreendedores não mexem com isso. E os nossos não mexem, mas do Brasil inteiro mexe. O povo de fora leva. Aí os pequenos de fora levam e nós ficamos sem nada aqui. Precisava um curso, alguma coisa para ir para... Nós começamos a implementar isso no mandato passado, que é ensinar o pequeno empreendedor a trabalhar com os pregões eletrônicos. E eles poderiam estar faturando muito mais do que está. Então, como não acontece isso, o que acontece? Quando você chega, a economia nossa, ela entra no dinheiro. Do dia 1º até o dia 10, o dinheiro circula. Do dia 10 até o dia 30, o dinheiro desaparece. O que aconteceu? Do dia 1º ao dia 10, quem comprou, negociou, pagou as contas, o dinheiro foi para fora e nós ficamos do dia 10 até o dia 30 sem dinheiro nenhum na cidade. Isso significa o seguinte, que a política de economia local não está funcionando. Tem que ter uma circulação o mês inteiro. Isso. Então, o que nós temos que fazer? É fortalecer a economia local. Fazer, por exemplo, se eu tenho aqui um exemplo, se eu tenho uma empresa que é daqui de Montes Claros, eu vou comprar na mão da empresa de Montes Claros. E o que vai acontecendo é exatamente o contrário. Eu não sou contra, eu até admiro quem investe em Montes Claros. Mas, por exemplo, você vai ver que os grandes supermercados do Brasil inteiro estão aqui em Montes Claros. E os nossos, que eram tradicionais, estão sendo fechados. Estão sendo engolidos. Sim, por falta de uma política econômica local. Então, o que nós precisamos fazer é exatamente isso, é trabalhar
a economia local como um formato para desenvolver. Isso a gente não faz de uma hora para outra, leva tempo. Mas faz e acontece. O sul do Brasil é assim. São Paulo detém 67% da economia do país porque ele fez isso. Então nós temos que espelhar nisso. Então, se eu monto meu negócio, eu tenho muito a ver com o desenvolvimento. Eu montei lá a minha pequena empresa, eu tenho que entender que eu faço parte desse desenvolvimento e que eu preciso acompanhar, eu preciso ser companheiro das pessoas que estão lá. Aí eu vou comprar. Eu, por exemplo, eu vou no supermercado, eu vou comprar um produto no supermercado. Eu nunca deixei de comprar um que é da minha terra. E se não tiver o da minha terra, eu vou comprar um que é da região. Mas o que é fora da minha região, eu não vou comprar, porque eu sei da importância que aquele dinheiro vai ficar aqui. E falando em terra, a gente vai entrar num outro meio aqui que o Luciano Meira também conhece como a palma da mão, que ainda tem novidades, inclusive o novo investimento dele tem a ver com isso. E a gente vai ali, volta já já e espera você. Vamos para o último bloco daqui a pouquinho. Até já.